Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live com o Cleiton. Para quem não conhece, eu vou me apresentar, depois ele se apresenta, tá? Eu sou o professor Leonardo, sou muçulmano, escritor, escrevo livros sobre matemática e sobre teologia islâmica. E hoje eu convidei aqui no canal, para quem não conhece, é o professor Cleiton, professor de história, teólogo também, músico, filósofo. O cara é um terreno fértil, então acho que eu terei que convidá-lo diversas vezes aqui, porque o cara é profundo, viu? E hoje o nosso tema, eu coloquei o título aqui, ó, Teologia da Prosperidade sob a ótica cristã e muçulmana. Eu ia colocar assim, cristão versus muçulmano, para dar uma audiência, só que eu achei esse título aqui mais elegante, mais chique. Tá certo? Te passo a palavra, Cleiton, para as suas considerações iniciais. Primeiro, boa noite aí, professor Leonardo. Obrigado pelo convite. Apresentação muito vigorosa, né? E estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos entrando aí nesse novo projeto, novo trabalho, da gente tentar não só aproximar, né, as nossas religiões, mas também verificar de que maneira nós, como religiosos e também como estudantes da religião, pensadores da religião, teólogos, né? Porque eu já disse para o Léo que o que ele faz sobre o Islã é teologia islâmica, né? E eu já até disse para ele que ele precisa criar um manual de introdução, né? E claro, já sempre disse que eu vou prefaciar, né? Então, eu estou muito satisfeito com o convite, né? Novamente, eu sou formado em História, formado em Filosofia, recentemente me formei em Teologia, me considero ainda uma criança aí na Teologia, mas a gente espera, a partir desses encontros, também estar estudando, pesquisando, e da melhor forma possível estar orientando todos vocês, né? Você já vai apresentar o tema aí, né, Léo? Sim, eu estou compartilhando aqui nas minhas redes o link, né? Mas vamos fazer um bate-bola, assim, né? Ok. Eu jogo questões para você e você joga questões para mim. Perfeito. E no meio desse processo surgirão novas questões e reflexões, né? Perfeito. Isso vai ajudar tanto nós quanto nossos amigos, que infelizmente nosso dia a dia é muito corrido, né? A gente não tem um tempo para parar e pensar sobre cada questão. Claro. Então eu gostaria de começar, se você me permite, com uma questão. Vamos Tá? embora. Vamos embora. Então aqui, ó, eu elaborei essa primeira questão. Quais trechos bíblicos dão suporte para a doutrina da prosperidade? A primeira coisa que eu já havia conversado com o Léo, nós tivemos um bate-papo há 2 dias aí, 3 dias já sobre o que iríamos discutir hoje. Falar da prosperidade é muito complexo, e há uma infinitude de textos bíblicos que citam questões de prosperidade, né? Então, eu acho que, para efeito de recorte, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o que é prosperidade em si, para as pessoas estarem habituadas ao termo, e depois eu vou falar, mas acho que não vou agradar muito, porque no fundo, a prosperidade, tal como é preconizada e divulgada, principalmente por denominações neopentecostais, elas têm mais de construções, próprias das pessoas que estão pegando recortes bíblicos para fazer com que as pessoas estejam agindo, pensando e vivendo de acordo com o que elas querem, do que o que a Bíblia recomenda, né? Eu tive a curiosidade aqui de vir num dicionário aqui na internet, e que coisa maravilhosa, porque a primeira definição de prosperidade, né, é circunstância favorável. Eu estava meditando aqui, e, Cléo, caso eu me estenda, você pode me interromper livremente aí, tá bom? Fique à vontade. E eu estava aqui, eu falei pro Léo que às vezes eu faço uma pizza, nós sentamos aqui em família, e eu vou montando a pizza, ponho lá, faço, a gente conversa sobre vários temas do cotidiano, coisa do dia, tudo, né? Um pouco sobre a nossa família.
E, veja, isso não envolve relação econômica de nenhuma forma. Mas isso, para mim, é prosperidade, viu? Isso, para mim, é prosperidade, porque não existe condição mais favorável do que estar do lado daqueles que você ama, de ter o que você comer, de você ser feliz, de você ter um lar, você ter um emprego, você ter pessoas que te amam, você ajudar as pessoas. Então, aí a segunda definição aqui vem excesso de bens materiais ou riqueza. Então, eu queria destacar para as pessoas primeiro que prosperidade, eu fico com a primeira definição, é estar vivendo debaixo de circunstâncias favoráveis, né? Então, passando adiante sobre esse significado de prosperidade, aí a gente pode ir para a questão dos textos bíblicos. Porém, eu ainda gostaria de destacar que é difícil a gente escolher qual citar, tá? Mas eu vou primeiro trabalhar com as palavras do próprio Cristo, né, Léo? Lá em Lucas 6,20, tá? Lucas 6,20, ele diz assim, ó, então ele ergueu os olhos para os céus, para os seus discípulos, perdão, e disse, bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Ele não disse, bem-aventurai vós que são ricos, bem-aventurado vós que têm riquezas, e bem-aventurado vós que prosperaram em termos materiais. Então, a felicidade cristã da prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com paz de espírito e vida abençoada e feliz. Aí, mas o que vai acontecer? Por outro lado, as pessoas que defendem a prosperidade, elas vão dizer o seguinte, olha, lá em Malaquias 3,10 diz, olha, trazei todos os dízimos à minha casa e fazei prova de mim. Né? E vocês vão ver que eu vou abrir a janela dos céus. Também, em 2 Coríntios 9,6, diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Né? Então, o que acontece? As pessoas acabam levando ao entendimento de que é importante nós darmos nas instituições religiosas, contribuirmos, para que possamos ter um retorno financeiro sobre isso. Né? Então, eu citei aqui alguns versículos da fala do próprio Cristo, e aí em seguida eu citei 2 versículos aí que o pessoal da teologia da prosperidade gosta muito, que é Malaquias 3,10. Malaquias 3,10 é o carro-chefe da prosperidade. E segundo, eu citei uma passagem de Coríntios 9,6, que diz que cada um contribui segundo o seu coração, né? Não por constrangimento ou necessidade, mas de bom grado. Então, a contribuição deve ser de bom grado. Porém, as pessoas esquecem disso e ficam mais, olha, cada um semeie e que vai colher quanto mais semear. Então, Léo, eu diria o seguinte, para tentarmos ser objetivos aqui na questão do tempo, eu diria que nós precisamos avançar e sair da Bíblia e chegar nas denominações ou agremiações humanas, tá? Para que a gente entenda melhor a teologia da prosperidade. Porque, do ponto de vista bíblico, a prosperidade é vida feliz. Cristo diz que os pobres podem crer nele, esperar nele. Deles são o reino dos céus. Então, ele não diz que nós vamos ser ricos aqui na Terra. Então, por hora, eu vou parar aqui, porque eu não quero me estender, mas espero ter respondido, mesmo de forma incipiente, o que você perguntou. Isso quer dizer, então, que categoricamente a Bíblia ela não dá suporte para doutrina, ou não sei se qual é o mais correto falar, doutrina da prosperidade ou teologia da prosperidade. Olha, então, eu ficaria com teologia da prosperidade. Teologia. Tá? Mas a teologia tem que ter um suporte da escritura, não tem que ter? Não, com e certeza. No caso, eles não têm, então seria mais uma doutrina, será que não? Na verdade, tem. Só que é o que eu disse para você, são recortes aonde eu pego a escritura e faço ela se encaixar no meu esquema. É isso. Só para você ter ideia, lá em Lucas 9, 23, 24, diz assim, em seguida dirigiu-se a todos. Se alguém quer vir após mim,
renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez dizer isso para uma pessoa não é muito legal, né? Pode não soar prosperidade. Ou então ele dizer, em Lucas 1, 52, 53, ó, derrubou o trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Então, isso é o exemplo de Cristo. Né? Então, a prosperidade de Cristo, ela é uma prosperidade que vai na contracorrente da lógica do mundo. É isso que eu gostaria de destacar. Tem muitos outros versículos, mas se nós vamos falar, vão ficar extensos. Tem Romanos, tem Coríntios, tem muito mais coisa. Mas se der, a gente vai inserindo, tá bom? Tá certo. Você tem alguma questão para mim ou quer que eu faça a próxima? Isso, eu gostaria que hoje a gente ficasse meio que no ping-pong. Tá? Eu sei que é uma expressão meio chula aqui para o debate erudito, mas... Tênis de mesa é o correto. Ó, Léo, como um nobre irmão meu, muçulmano, né, e que eu tenho acompanhado de perto, eu gostaria também de saber, eu tenho curiosidade, de saber se o Alcorão, se ele diz alguma coisa sobre a prosperidade, se ele incentiva, se ele diz que o fiel muçulmano deve correr atrás da prosperidade. Se você puder discorrer um pouco sobre isso, seria interessante. Tá, então, para iniciar essa abordagem do Islã, temos que deixar claro que no Islã não existe uma autoridade religiosa suprema. Somente Deus é supremo, então todo mundo é questionável. Um sheik, o ayatolá, qualquer um, até o profeta Mohammed, o Alcorão, ele tem exemplos lá de que ele foi também advertido, cometeu deslizes, né? Então, quando eu falo do Islã, eu já deixo claro que eu não sou autoridade absoluta. Então, vou compartilhar um pouco da minha vivência, da minha experiência com vocês sobre esse assunto. Legal. A questão das riquezas. O Alcorão, ele fala que a riqueza pode ser tanto uma bênção, né, quanto uma provação. E ele, por exemplo, cita o caso exemplos, né? O exemplo mais famoso é de Salomão. Salomão, segundo o Alcorão, era um servo de Deus. Ele não cometeu aqueles pecados que as escrituras judaicas atribuíram a ele. Isso segundo o Alcorão. E ele foi abençoado com muita riqueza, né? Então, de acordo com o Islã, não existe um mandamento para você ser uma pessoa pobre. Isso não é um mandamento. Certo. No entanto, você sendo uma pessoa que foi abençoada com riquezas, isso te traz mais responsabilidades sociais. Né? Por exemplo, a questão do acúmulo, né? Se você é uma pessoa que acumula riquezas, então você já está automaticamente sendo injusto. Né? Se você tem mais do que você precisa, você já está sendo injusto. Então, mas é basicamente isso. Então, respondendo a sua pergunta, né? O Alcorão, ele não ordena que nós persigamos as riquezas, né? Na verdade, ele tem um trecho... Eu vou ver se eu consigo abrir agora ele aqui. Enquanto você está procurando, é muito interessante que eu já disse aqui, caros ouvintes, que estão aqui nos acompanhando, aliás, muita satisfação em recebê-los aqui. Eu já disse ao Léo que, quando eu me aproximei dele, eu nunca parti do ponto de vista de que eu tenho a verdade. Porque se eu fosse agir dessa forma, eu criaria um muro entre nós. E eu sempre quis criar uma ponte. Mas a Bíblia também, ela tem essa característica parecida com o que ele disse, de que não há um incentivo a ter riqueza, porque a riqueza também traz problemas. Vou te ouvir aí. Achou? Tudo bem, eu estou procurando aqui. Eu estava fazendo um esboço. Certo. E eu dividi aqui o esboço em relativos à questão econômica no Alcorão, né? Claro. Eu estou procurando aqui essa parte que fala da riqueza, né? Tranquilo. Aqui, ó, escreveu até um capítulo que se chama A Pobreza é uma Obrigação Religiosa. Aí eu lembrei que a Bíblia, ela tem uma parte lá que fala, né, que mais fácil
o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Perfeito. Então, apesar de não ser um mandamento você ser uma pessoa pobre, é muito difícil que uma pessoa rica obtenha a salvação no dia do juízo final. Né? Aqui é um trechinho do Alcorão. E se Deus estendesse sua graça aos seus servos, eles transgrediriam na terra. Então aqui parece que é algo lógico, né? Se Deus deixasse todo mundo rico, a tendência das pessoas ricas é esbanjarem, né? Se entregarem a excessos. Então aqui parece que esse trecho do Alcorão, ele relata isso, que Deus, para os seus servos, ele meio que regula as coisas, né? Interessante, interessante. Eu gostei. Outros trechos aqui, deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. No entanto, aqui, ó, outro trecho do Alcorão, né? E assim fizemos de vocês uma comunidade moderada, né? Para que sejam testemunhas para as pessoas e o mensageiro seja uma testemunha a respeito de vós. Então, aqui a questão da moderação no Islã é muito predominante, porque todo excesso, né, de acordo com o Islã, é questionável. Então, se eu falasse, eu vou ser um cara pobre, eu vou parar de trabalhar e vou me entregar 100% à religião. Só vou ficar orando o dia todo, né? Então, isso aí já não é islâmico, né? Porque o Islã ordena a moderação, então você tem que moderar a sua rotina, né? Não posso só trabalhar, nem só fazer as orações, ou não, nem só estudar, eu tenho que dividir meu tempo com coisas proveitosas, né? Boas. O equilíbrio, né? Seria um Equilíbrio. equilíbrio. Isso, exatamente. Interessante, é uma postura interessante. Ô, Léo, é o seguinte, na verdade, a teologia da prosperidade, ela tem data para começar, tá? Ela, assim, para o bem e para o mal, né? Os estadunidenses, infelizmente, nos últimos 120 anos, meu Deus do céu, eles exportam coisas boas e coisas terríveis, né? Sim. Então, a teologia da prosperidade, ela surge lá nos Estados Unidos, né? Nós temos dois pastores lá, que é o William Kenyon e o Kenneth Reagan, né? Eles são duas pessoas de expressão e as suas ideias se tornam muito fortes aqui no Brasil nos anos 70, final dos anos 70, nos anos 70 e aí início da década de 80, que é aí que nós vamos ter um fenômeno que vai substituir o pentecostalismo e vai entrar em cena o neopentecostalismo, né? Então, eu não quero muito me ater a pessoas, mas sim discutir ideias aqui, mas é importante dizer que no caso do Brasil, né, dois indivíduos têm grande relevância na leitura desses teólogos, desses pastores, dos seus escritos, e a implantação disso aqui no Brasil, que é o Edir Macedo, né, e o R.R. Soares, né, que aí no caso seria a Igreja Universal do Reino de Deus, e do outro lado a Igreja Universal da Graça. Então, só para que os nossos ouvintes aí saibam, é importante dizer que, no caso brasileiro, tá, a chamada teologia da prosperidade, ela alcança a sua entrada e o seu ápice com essas duas denominações religiosas aqui no país, tá bom? Engraçado que isso coincidiu, né, com o advento do neoliberalismo aqui, né, no Brasil. Foi bem nessa época, né? Então, é meio que, parece que o neoliberalismo, o capitalismo, a doutrina capitalista, ela adentrou na religião, né? Oi? Pode, perdão. Você pode completar seu raciocínio? Aí eu só queria que você também falasse, assim, da questão aqui, ó. Se a teologia da prosperidade está envolvida com a ideia de meritocracia. Você já avançou para o item 3, né? Mas aí você pode completar seu raciocínio aí, ou se quiser continuar com mais questões envolvendo o item 2. Tá. O que acontece é o seguinte, as igrejas neopentecostais, elas têm uma coisa central nelas,
que é a questão do reino dos céus estarem presentes aqui na terra. Ou seja, se lá no céu eu vou ser saudável, feliz, próspero, tudo de bom vai estar acontecendo, eles trabalham com a ideia de que aqui na terra, o reino dos céus ele veio até a terra. Então, a ideia cristã de antes era uma vida piedosa na terra para um aproveito do céu. Aproveito no paraíso. E os neopentecostais, principalmente essas duas denominações que eu citei, eles têm a ideia de que nós devemos, aliás, é uma promessa de Deus, de que nessa vida nós vamos experimentar de todas as suas benesses. Mas é claro que aí essa benesse vai acabar, infelizmente, tendo um fio condutor, o dinheiro. Infelizmente, né? E sobre a questão da meritocracia, a questão sobre os problemas e questões econômicas, eu tenho que destacar para você o seguinte: as igrejas, quando a gente fala de instituições, eu quero aqui ser muito cuidadoso, porque eu respeito muito todo e qualquer trabalho religioso, mas eu preciso dizer o seguinte: as igrejas cristãs, elas não operam na lógica da Bíblia, elas operam na lógica do mercado. Inclusive, uma vez eu vi um importante reverendo, professor, um dos maiores biblistas do Brasil, que é o Júlio Zabatiero, e no dia ele comentou sobre a idolatria do mercado. Então, veja, o cristão, em vez de ele ser um bom cristão, não, ele tem que ser um bom profissional. Ele vai ser um bom cristão piedoso ou ele vai ser um homem de sucesso? Não, um homem de sucesso. Né? A igreja, ela vai ajudar as pessoas ou ela vai tentar administrar os recursos? Vai administrar os recursos. Entendeu? Então, o que vai acontecendo? Nós vamos observando o modo de ser, o modo de agir, o modo de pensar e de executar as coisas no cotidiano que mais relembra uma empresa e os métodos que são propagados pelo capitalismo, pelo mercado, do que o contrário. Então, a igreja tem que ser grande, tem que ter muitos membros, tem que ter grandes templos, tem que ter propriedades, tem que ter riquezas, tem que ser próspera, tem que ter editora, tem que ter hospital. Não que isso seja ruim, porque os religiosos, eles produzem cultura, tá? E isso é inegável, é dado histórico, sociológico. As pessoas, como eu disse para você, Léo, existe muita injustiça quando nós nos referimos aos cristãos, aos muçulmanos ou qualquer uma das outras religiões. Porque os cristãos, eles têm o que dizer, os muçulmanos, os budistas e por aí vai. E não só isso, eles produzem cultura, modos de ser, princípios éticos, mas o problema é a igreja cristã atual, ela está mais preocupada com os valores do mundo, com os valores da meritocracia, no sentido de dizer busque o projeto e o sucesso pessoal, quando, na verdade, nós devemos buscar o sucesso do reino de Deus, a transformação da vida das pessoas, para que elas se tornem caridosas, éticas, solidárias, justas, honestas, generosas. Essa é a lógica do reino de Deus. Não você ter sucesso pessoal. É bom ter sucesso. Olha nós aqui. Que muitas pessoas possam nos ouvir, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Mas, meu amigo, eu nunca vim para a internet, essa é a primeira experiência que eu estou tendo, eu nunca quis fama, sucesso, mas se eu puder ajudar as pessoas, eu estou à disposição. Então, eu acho que, infelizmente, a teologia da prosperidade tem colocado a questão da meritocracia e do bem material à frente do reino de Deus e dos preceitos mais caros ao próprio Jesus Cristo. Você estava falando sobre a meritocracia, e eu lembrei de uma questão aqui que eu não havia pensado antes, que é a questão da salvação pela fé ou pelas obras. De acordo com o Alcorão, para quem não sabe, né, que algumas pessoas até me perguntam o que é o Alcorão, né? Eu vivo falando. Para quem não sabe, o Alcorão é um livro sagrado do Islã, tá? Que ele foi revelado lá para Muhammad,
que no Brasil ele é conhecido como Maomé, né? Mas o mais correto é Muhammad. Então, de acordo com o Alcorão, as obras também são importantes. Você tem que ter fé e tem que ter obras. As obras são um reflexo da sua fé. E elas podem, no dia do juízo final, pesar a seu favor. Inclusive, você perdoar uma dívida, você perdoar uma ofensa, no Alcorão fala que isso pode servir como um lenitivo para os seus pecados no dia do juízo final. Então, aqui, quando nós começamos a falar de meritocracia, a meritocracia que eu costumo ver, principalmente na TV, nos programas religiosos, é aquela, se você dá o dízimo, se você vem nessa igreja específica, então você vai ter uma recompensa. Não, normalmente eles não citam a recompensa no paraíso. O céu, né? Eles citam uma recompensa terrena. Tipo, Exatamente. alguns comerciais, inclusive, eles mostram casos, né? Tipo, o cara tava lá todo acabado, casamento destruído, desempregado. Aí ele entra na igreja, agora ele tem casa na praia, sítio, não sei quantos carros, Meu empresário. SUV, empresário, tem empregados. E é assim, né? Então a meritocracia aqui, eu não sei se considera, só considera a doação, não considera nem a fé, nem as obras da pessoa. Entendeu? Eu acho que é uma questão muito confusa, né? Muito problemática. O que acontece é o seguinte, tá? Se a gente for discutir isso do ponto de vista teológico bíblico, sobre a questão da fé e das obras, nós vamos muito longe, porque existem grandes debates sobre isso, tá? E a Bíblia respalda as duas coisas, tanto as obras quanto a fé. E a fé e as obras, tá bom? Mas se você me permitir, eu queria te fazer uma pergunta, se você me permitir. A gente sabe que o Islã tem os seus famosos 5 pilares, né? E a gente sabe que um deles diz que todo fiel deve dar esmolas. E aí eu fiquei assim um pouco intrigado se para o muçulmano ele é obrigado a dar esmola. E outra coisa, dar esmolas, isso é entendido como ajudar o próximo, por exemplo? Então, boa questão. No Islã, nós temos a Sadakat, que é a caridade, né? Aí você considera esmola, você ajudar uma pessoa necessitada ali. E tem o zakat. O zakat eu interpreto como um tipo de imposto, né? Certo. E no Alcorão não estipula esse imposto, a alíquota, né? A porcentagem específica. Porém, a tradição fala que é 2,5%. Mas há ressalvas contra isso. Então, nós temos a caridade, a sadaqa, e tem o imposto, que é o zakat. Eu frequentei mesquitas durante uns 10 anos, mais ou menos, e nunca me pediram dinheiro. Quem normalmente sustenta os templos são repasses governamentais do exterior e também aquelas pessoas mais abastadas da comunidade. Por exemplo, na Mesquita do Brás, quem sustentava a mesquita praticamente eram os comerciantes, aqueles que têm mais dinheiro. E nunca me pediram nem um centavo, entendeu? Então, o dízimo, o dízimo no Islã não tem isso. Então, mas eu digo assim, eu vou ser mais incisivo de novo na pergunta. Mas o fiel é obrigado a dar esmolas? Vamos supor, ele daria esmolas, não porque só ele vai abençoar o próximo, ou ele também faz isso porque ele é obrigado a fazer isso? Acho que é isso que eu queria perguntar, no fundo. Então, boa pergunta, hein? Se isso é feito por medo de não seguir um mandamento, ou se isso é feito porque a pessoa tem um coração bom, né? Claro. Então, no próprio Alcorão fala que Deus, ele sabe o coração de cada pessoa. Então, se você, por exemplo, dar uma esmola para as pessoas verem ao redor, nossa, olha lá, ele é um cara caridoso,
talvez Deus não considere a sua boa ação, né? Porque a sua ação, o importante dela também é a intenção. Claro. Então, se eu conceder esmola para me exaltar como uma pessoa caridosa na frente das outras, então Deus, na verdade, vai me cobrar por isso, por ter sido um pecado de idolatria a mim mesmo, sendo que eu tenho que exaltar somente Deus, né? Por exemplo, a questão da oração. Uma oração em público. Muita gente gosta de orar em público, mas qual é o benefício disso? As pessoas ficarem me olhando, nossa, ele está fazendo oração em público, né? Como ele fala bonito. Como ele fala bonito. Então, se sua ação não é a adoração, né, um ato de devoção para Deus, que em árabe é Allah, Subhanahu wa Ta'ala, que significa exaltado e glorificado seja, então sua ação ela é vazia, entendeu? É tipo uma bexiga vazia. A questão de dar esmolas é uma orientação do Alcorão. Não recordo se é uma ordem, Certo. de esmola, mas é uma orientação, acho que é conceder caridades, né? Exerça a caridade para com o próximo. Sem agravos também, você não pode ficar de mau grado na hora de fazer essa ação. Claro. E Ô, Léo, também você deve conceder aquilo que seria digno para você. Por exemplo, eu vou fazer uma caridade de doação de roupas. certo. Então, tem que doar roupas que eu mesmo estaria disposto a vestir. Comida. Tem que dar comida que eu mesmo estaria disposto a comer. Então, tem vários detalhes, né, que o Alcorão, ele delimita sobre essa questão. Oh, você sabe que me passou agora pela cabeça que, mesmo que fosse obrigado, é uma coisa boa. Sim. Então coisas que são boas, né? Que sempre vai trazer um produto final excelente, primoroso, né? É claro que nós partimos do ponto de vista de que temos que ser livres sempre. Nós não somos obrigados a nada, né? Mas ajudar o outro, ajudar o próximo é tão bom que se mesmo que fosse obrigado, eu não olharia com olhos de reprovação. Sim. Quer ir para o próximo item ou você quer fazer mais alguma questão? Não, vamos embora. Vamos lá. Então, eu vou fazer a minha próxima questão aqui. Eu acho que a gente já deve ter tratado, se a gente já tratou dela, a gente Certo. pode passar rápido, tá? Ó, a prosperidade está envolvida com o dízimo? Não sei se eu cheguei a passar essa para você. Por exemplo, uma pessoa que não dá o dízimo. Certo. Pode ser que ela não seja próspera? Uma pessoa cristã? Mas você gosta, hein? Você gosta de me colocar na fogueira, né? Essa não tinha passado para você? Não, você passou. É que essa pergunta é espinhosíssima. Pensei que era surpresinha. Não, pelo contrário. Você passou assim, mas rapaz, como eu digo, não estamos aqui para sermos os donos da verdade, né? Nem a nossa pretensão estarmos julgando as pessoas, dizendo que suas práticas estão erradas, que nós estamos certos, que a gente descobriu a roda. Não é nada disso, tá? Mas infelizmente, o que está instituído cultural dentro das grandes denominações religiosas de hoje é de que há um efeito, a causa e efeito. Ou seja, eu dou dízimo, eu prospero. Eu não dou dízimo, eu não prospero. O que não é respaldado nem pela Bíblia e nem pelo bom senso. Nem pelo bom senso. Porque aí eu disse para você, nós abrimos a nossa live aqui citando não só Malaquias, como 2 Coríntios 9, onde fala que o que você semear, você vai colher. E se você der o dízimo, você vai fazer prova de Deus. Deus vai. Inclusive, tem uns que falam que vai dar 100 por 1. 100 por 1 vai devolver para você. Né? Então, eu diria o seguinte:
Infelizmente, né, nós temos esse hábito, temos visto isso, que é uma prática comum associar você dar o dízimo ou o recurso econômico à instituição religiosa, e isso vai te trazer benefícios, como se Deus fosse um grande mercador, né? Ou como se Deus fosse um grande jurista, né? Não de termos... o jurista até falei errado, na verdade, usurário. Ele vai dar, você vai dar para ele, vai multiplicar para você. E não é assim que funcionam as coisas, tá? Não é assim. E, inclusive, pessoas que, em algumas denominações, pessoas que não contribuem da forma que se espera, elas não têm nenhum tipo de oportunidade, elas não têm nenhum tipo de voz, elas não são ouvidas, né? Inclusive, se ela precisa de uma ajuda da instituição religiosa, a primeira coisa que vão fazer é condicionar se ela dá o dízimo ou não. Então, eu estava comentando hoje que eu participei de uma reunião, né? De um culto, e aí um reverendo lá estava falando sobre o Pai Nosso, e aí ele contou uma história lá de um indivíduo que tinha muita grana, vivia muito bem, e aí ele passou por uma dificuldade muito grande, foi na igreja, e aí quando chegou na igreja, o pastor disse assim para ele, olha, chama o tesoureiro e devolve para ele 3 anos retroativo do todo o dízimo que ele deu. E aí, quando o tesoureiro voltou e falou, olha, ele nunca dizimou. E aí, ou seja, aí disse, olha, então já era. Mas eu acredito que se ele tivesse chegado aos pés de Cristo, Cristo não ia deixar ele vir embora de mão vazia. Tá? Ainda mais se fosse algo de primeira necessidade. Então, no dia, eu fiquei chocado. Na verdade, eu achei charlatanismo. Eu vou ser bem sincero. Para mim, foi um comportamento de charlatanismo. Porque, por mais que aquela pessoa... É claro, Léo, se nós somos próximos, nós devemos abençoar as pessoas. Nós devemos abençoar as pessoas. Com tudo que podemos. E não é só com dinheiro. É com o nosso carinho, com o nosso tempo, com a nossa visita, com a nossa hospitalidade. Tudo isso é estar retribuindo, né? Estar investindo no reino de Deus. Porém, o que acontece? Quando aquele irmão foi lá no momento de maior problema dele, ele ouviu o que da instituição? Se vira. Né? E eu já deixo aqui para todos os nossos ouvintes, nunca rejeite uma pessoa que está desesperada. Ajude como você puder. Nem que seja com uma palavra de amor, meu. Sabe? Então, Léo, é assim, infelizmente há esse fenômeno de efeito e causa e efeito, e sim, as pessoas acabam também contribuindo, porque esperam um favor, um aumento, um ganho, através da contribuição do dízimo. É isso. Infelizmente, né, eles veem isso como uma aplicação, como se fosse uma aplicação em umas ações, criptomoeda, né? O cara ele não vê aquilo ali como uma doação, ele vê aquilo ali como um investimento. Exatamente. Exatamente. Agora tem um detalhe, tá? Que eu volto, desculpa, eu preciso insistir nisso. As instituições precisam de contribuições. Ponto final. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, que fique bem claro aqui para todos que estão nos acompanhando, que a gente está tentando desconstruir algumas coisas que não são corretas ao pé da Bíblia e que são construções humanas, mas as instituições precisam de recursos, tá bom? Eu gostaria de sair um pouco aqui do nosso roteiro para ler uma pergunta aqui do canal da Leituras da Sabrina. Ok. Sabrina perguntou aqui, ó. Professor Clayton, poderia relacionar a teoria da prosperidade com o grande crescimento e participação em partidos políticos por essas denominações neopentecostais citadas? É o seguinte, nós temos como... Primeiro que eu estou hoje sendo encostado na parede com temas assim bem espinhosos, né? Mas eu diria o seguinte, a professora Sabrina que nos acompanha aí, né? Primeiro, um abraço a você, obrigado por nos acompanhar, e se possível, compartilhe os nossos vídeos, recomende aos colegas, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas.
Léo, o maior exemplo que nós temos de instituição religiosa que atuou buscando ter poder temporal foi a Igreja Católica. Porém, nós podemos dizer, mas a Igreja Católica é cristã. Não, mas antes dela também, sacerdotes no Egito Antigo, sacerdotes na antiga Mesopotâmia, acredito que também sacerdotes no início do Islã, sempre houve tentativas de se cooptar e também ter o domínio não só religioso, mas também secular temporal por parte de instituições religiosas. O que eu posso dizer é o seguinte, as igrejas neopentecostais, elas têm um fenômeno muito grande que elas são a primeira a pregar na televisão. E essa questão de ir para a TV significa que os neopentecostais são um movimento de massas. É um movimento de massas. É gigante, é grande, é expressivo. E nós sabemos que, infelizmente, o ser humano ele tem ego. O poder, né, a minha instituição, o meu pastorado, as minhas ovelhas. Então, assim, a gente precisaria de muito mais tempo, né? Inclusive, nosso tempo já está avançado, mas entender primeiro que trata-se de um movimento de massas. Quando a gente entende isso, primeiro eles partem para os meios de comunicação. Então, eles compram canais, emissoras de rádio. E aí você vai percebendo que vai havendo uma costura para haver um domínio para além da igreja. E é claro, né, se nós que desejamos, vamos por transformar o mundo, às vezes a gente encara que a política é uma via para fazer isso, é óbvio que alguns grupos religiosos, inclusive poderosos, eles vão acabar fundando partidos, vão acabar estando dentro de partidos, investindo em campanhas políticas, para que, eu acho legítimo haver representação de qualquer segmento da sociedade nas câmaras do povo, qualquer segmento. Porque senão, Léo, eu vou dizer assim, olha, religioso não pode. Não, pode, claro que pode. Mas ele não pode fazer do Estado um quintal dele. Achar que o Estado vai ser um quintal da instituição religiosa dele. Não, isso não. Tá? Mas o que acontece é que, para o bem ou para o mal, eu acho que mais para o mal, essa ideia da prosperidade e do domínio sobre a sociedade vai tomando tal monta que aí nós vemos que nos anos 90 até hoje a bancada cristã vai cada vez mais crescendo, só que a gente sabe que é o quê? Uma estratégia de poder. Não é uma estratégia de engrandecimento e de propagação do reino de Deus. É uma estratégia de poder, domínio, né? É como eu diria assim, você sabe que católicos, né, significa universal, né? Então, é uma megalomania. É uma tentativa de dominar toda a sociedade e de impor a ela o seu modo de ser, se esquecendo que o mundo é diverso, heterogêneo. Então, Sabrina, eu diria para você o seguinte, a teologia da prosperidade tem total relação com isso e nós vemos que não é só isso. Pense nos meios de comunicação, pense nas gravadoras, nas editoras, nos hospitais, bancos, eles têm até banco, tá? Então eles são poderosos, Então eu concluo dizendo que sim, há uma relação total e hoje cada vez mais essas igrejas estão entranhadas dentro do Estado. E vou dizer mais, isso traz grande prejuízo para a sociedade. Infelizmente, é triste eu como religioso dizer isso, mas traz muito prejuízo. É isso que você falou, me fez lembrar até do xadrez, né? Porque o xadrez é um jogo muito antigo. E perto da realeza, nós vemos quem ali mais próximos? Os bispos, né? Que é a classe, o clero. Então, o jogo é mais antigo que o Brasil, né? Pô, com certeza. Estudando as nações, as civilizações antigas, a classe do clero sempre estava próximo da nobreza, né? Então, é uma relação muito complicada e tem um conflito aí com o Estado laico, né? Com certeza. Você falando aí, eu lembrei de um versículo, quer dizer, de um trecho bíblico que fala que o mundo
segundo a Bíblia, né? O mundo jaz no maligno. Tendo em vista isso, nós podemos dizer que os poderes constituídos, a política, ela jaz no maligno e, portanto, quando a igreja se mistura com isso, ela está se contaminando? Primeira coisa é que há um entendimento um pouco distorcido sobre a questão do Estado laico, né? Porque quando a gente fala do Estado laico, primeiro que o Estado laico é uma conquista moderna, contemporânea, tá? Ele é muito importante. Isso é um legado da Revolução Francesa para a gente. Então, não há ninguém em sã consciência que vai defender o contrário. O Estado laico é um ganho, uma conquista, e ele é importante ao lado da democracia também. Porque é através da democracia que os contrários, as minorias, as maiorias, e aí vai ter o jogo social, e tudo vai levar ao quê? A proteção de todo e qualquer grupo. Seja um grupo étnico, religioso, né? Seja ele majoritário, minoritário. Então, isso é muito importante. Mas quando a gente fala do Estado laico, eu queria também destacar que fica parecendo que é o que eu disse no encontro anterior, que os religiosos não têm o que dizer e não podem dizer. E não é isso. Estado laico significa que o Estado não vai tomar partido de nenhuma religião, mas vai dar condições para que o acesso a quem quer que seja frequentar qualquer uma delas vai ser garantido. Cleiton, mas aí a questão, por exemplo, você é de uma denominação religiosa. Você entrar na política é uma coisa. Agora, a sua igreja entrar de forma massiva, apoiando candidatos, como você vê isso? É que eu vou chegar aí, né? Então, desculpa, às vezes eu dou umas voltas mais longas, mas o que acontece é o seguinte: eu não apoio, tá, esse comportamento que você citou agora, porque até porque senão nós vamos partir de uma exclusividade, né? E infelizmente a história nos mostra que todo comportamento, quando uma religião dominante ela ocupa o poder do Estado, ela vai, infelizmente, agir com ferocidade, com violência e com cerceamento de todas as outras práticas religiosas. Então, eu acredito, se a gente puder voltar no outro encontro, eu gostaria muito de discutir a entrada do bolsonarismo dentro das instituições religiosas, que inclusive é um câncer que parece que não quer ir embora, tá? E essa questão dos políticos, das igrejas, infelizmente, piora mais ainda a defesa das igrejas, a entrada deles, o investimento nisso, quando o bolsonarismo ele chega e entra de carrinho, por assim dizer, dentro das igrejas, coopta todo mundo, e aí essas pessoas agora só querem impor a sua visão de mundo, a sua forma de ser, contrariando tudo o que existe, inclusive agindo como verdadeiras aberrações. São aberrações. Dizem coisas, fazem coisas que vocês assim, meu Deus, onde eu vim parar? Eu estou na pré-história? É barbárie agora? Então, é assim, Léo, é errado, não está certo. Como eu disse, ter representantes de qualquer segmento da sociedade é legítimo. Mas é porque a minha igreja vai estar lá, porque nós vamos ser o governo. Isso aí está errado. Beleza, cara. Você quer ir até que horas aqui? Olha, eu não sei, eu acho que mais 12 minutos, a gente fecha 1 hora. O que você acha? Você que sabe. Quer seguir o roteiro, então, de forma mais objetiva? Pode voltar para a próxima questão. Se bem que eu tenho uma questão para você. Pode falar, vou tentar ser breve. Eu digo assim, não, fique à vontade, pelo amor de Deus. Você sabe se o Alcorão ou o Islã recomenda que os fiéis dêem algum tipo de contribuição para a mesquita, para os líderes religiosos, para a instituição religiosa em si? Então, a questão da caridade, acho que é o versículo, capítulo 9, 60. Deixa eu ver se é possível abrir aqui rapidinho. 9, 60. Você mostrou um livro bonito, elegante. Eu tô com a minha Bíblia rosa aqui, ó. Não. As caridades,
taldacats são apenas para os pobres, os necessitados, os encarregados de arrecadá-las, ou seja, as pessoas que administram ali, os tesoureiros, né? Eles podem usufruir para sua subsistência. E aqueles cujos corações estão prestes a harmonizar-se com o Islã. E os escravos para se alforriarem, e os endividados, e os combatentes no caminho de Alá. E o andarilho, o viajante com dificuldades. É preceito de Deus, e Deus é onisciente e sábio. Então, aqui, esse versículo, ele resume para quem devem ser destinadas as caridades. Aqui, nós podemos ver que não tem uma orientação assim, dê a caridade para o sheik, né? Se ele for uma pessoa necessitada, ele vai entrar aqui, né? Até o profeta, se o profeta estivesse vivo hoje, ele estivesse numa dessas categorias, então ele poderia receber, né? Léo, mas nesse caso, então, vamos supor, o fiel contribuir com a mesquita é errado? Não é errado. Não é errado, né? Só que eu não lembro do Alcorão falar assim, dê dinheiro para construir uma mesquita. Sim. Ele fala que ele cita situações voluntárias. A pessoa pegou e falou, vou fundar uma mesquita aqui para honrar a Deus. Por exemplo, o próprio Abraão, ele fundou a mesquita, né, construiu a mesquita de Meca, certo, de forma voluntária, para adorar a Deus. Mas não tem eu me lembro, né, um mandamento. Mas é uma prática... Desculpa te interromper, perdão. Pode falar. É uma prática comum, por exemplo, mas assim, vou supor, porque nós cristãos é uma prática comum nós ajudarmos, né? Então, assim, normalmente, quando eu frequentava mais mesquitas, quem gastava com a mesquita, normalmente era quem estava envolvido lá com a sua história, quem fundou a comunidade ao redor, normalmente comerciantes, ou até subsídios do exterior, né? Muitas mesquitas recebem sheiks que são formados em outros países e eles vêm para cá. Claro. Recebem dinheiro de fora, a mesquita também recebe subsídios de fora. Por exemplo, os livros, o Alcorão normalmente não é vendido, né? Eu tinha um aqui bilíngue, e eu dei para um amigo meu, ele foi impresso na Arábia Saudita, né, no complexo do Rei Fahd. Muito legal. Então, assim, normalmente é quem tem dinheiro mesmo, né? Entendi. Tem dinheiro. Eu posso amarrar com uma questão? Pode, claro. Então, você acha que o dízimo, 10%, é muito para quem ganha pouco e paga impostos? Eu já havia dito anteriormente, primeiro, a gente tem que entender que a questão do pagamento do dízimo é uma prática comum e recorrente nas sociedades orientais do conhecido Oriente Próximo. Então, Mesopotâmia, Egito, né, Canaã, aquela região, né, da Palestina, toda essa região, a região do Império Medo-Persa, que é o atual Iraque, Irã, nesses locais era muito comum, né, você pagar o dízimo, tá? Seja por uma oferenda a Deus, assim, as práticas são as mais diversas possíveis, né? Eu acho o seguinte, se você está numa instituição religiosa, Léo, e você, sem nenhum tipo de coerção, de apelação e nada, né? Mas se você foi ensinado que é importante você dar 10% do que você ganha, e você acha que aquilo está de bom grado para você, tudo bem. Porém, como eu disse na conversa anterior, né, Deus não está preocupado com o valor. Então, Deus está preocupado que façamos a sua obra, que cuidemos um dos outros, que ajudemos aqueles que estão fazendo a sua obra, em qualquer parte do mundo. Então, eu acho assim,
vamos pensar em Deus como pai? Eu acho que se a gente fizer isso, Léo, a gente vai conseguir sair desse imbróglio que estamos. Você tem um filho, Léo, e aí o teu filho mora na tua casa, mas ele paga aluguel. E aí o teu filho fala: pai, esse mês eu não tenho como pagar. Você acha que um pai vai mandar o seu filho embora? Um pai vai deixar de estender a mão para o seu filho porque o seu filho não deu os 10% do aluguel? Jamais. Jamais. Então, é assim, eu acho que as pessoas devem contribuir, mas pode ser 50%, pode ser 100%, Léo. Pode ser 5%, pode não ser nada. O que eu sei é que Deus é um pai misericordioso que não vai pedir a seu filho que dê algo que ele não pode. Ou seja, então, 10% para quem ganha um salário mínimo é muito. É muito. Beleza, para quem tem 10%, para quem ganha um salário mínimo, tem descontos na folha de pagamento, pagar impostos, é muito, né? Mas a Bíblia, então, ela não descreve 10% especificamente, né? Como sendo a taxa da caridade? Não. O que acontece é o seguinte, é que você é sutil, né? Não, então... Não, porque assim, eu estou comparando aqui com o que eu estudei do Alcorão, porque a Bíblia faz muito tempo que eu estudei. E o Alcorão, ele não cita uma taxa fixa. Não. Ele fala assim, você tem que doar aquilo que sobrar das suas necessidades, né? Então, primeiro você cumpre com as suas obrigações. Certo. Aí, aquilo que sobrar, você pode doar. A 10ª parte, como nós já falamos no encontro anterior, está presente na própria palavra. Não, mas será que isso aí não é um problema de tradução também? Porque, assim... Pode ser sim, tá? Só que se você for olhar tanto as experiências de Caim, Abel, o próprio Abraão que você citou, tá? Eles servam. A 10ª parte é uma questão cultural, não é uma questão bíblica. É uma questão cultural dessa sociedade, tá? Então nós temos que entender que isso está presente na Bíblia. Porém, a Bíblia é um livro que tem um universo infindável de explicações para vários temas. E no Novo Testamento, isso não está claro dessa forma. No Velho, sim, mas no Novo, não. É como eu disse para você, se nós formos viver o Novo Testamento, nós vamos entregar tudo o que temos, vamos sair pelo mundo e virar peregrino, meu. Uma sutileza agora. Vai. Mas essa aí eu acho que você vai concordar comigo. Eu vejo que as instituições religiosas ao meu redor, elas não estão usando o dízimo de forma adequada. E eu sou um bom pagador de impostos. Faz de conta que eu estou num país lá que eu pago, sei lá, 60% de imposto. Ok. Esse dinheiro vai para a educação, vai para a saúde, assistência social, blá, 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 segurança, tudo. Certo. Eu estou cumprindo com o meu dízimo. Será que eu não estou cumprindo ao pagar o imposto? Então, eu acho que são questões distintas, tá? São questões distintas, até porque uma coisa é para o comportamento e para a relação religiosa, outra coisa é para o comportamento e para a relação civil, né? Não, mas desculpa interromper, mas no cenário assim de instituições religiosas ilegítimas, porque a Bíblia ela fala que o dízimo era para o templo original, né? Claro. E hoje Até não pro tem próprio mais. Deus. Hoje não tem mais templo original. Só que assim, tá vendo? A gente vai entrar num looping que é o seguinte. Apesar do templo ter... Aliás, se fôssemos seguir o evangelho hoje, não haveria templos, tá? Os cultos dos cristãos primitivos é em praça, é em lar. O próprio Edir Macedo, como nós somos universal, ele começou pregando num coreto, tá? Porque ele não tinha condições de pagar um espaço físico e ele começou pregando num coreto, né? Mas é assim, eu consigo entender que os impostos, ele está contribuindo com o todo social, tá? Mas são questões
distintas. Nós temos que separar. Nós podemos voltar isso no outro momento. Eu não estou querendo sair eu não estou querendo deixar de responder, não, tá? O problema é que, assim, a contribuição é uma coisa que não tem nada a ver com a relação social, porque até o mundo, Léo, ele, como você diz, já é maligno. O mundo está no capitalismo. O próprio Estado não gera os recursos também de forma adequada. Então, a gente exigir isso, a gente também tem que exigir do Estado e exigir das instituições religiosas, né? Então, o fato é, no Estado nós podemos questionar. Aí fica a pergunta, na instituição religiosa nós podemos questionar? Tá vendo? Agora eu já fui para outro lado. Boa. Outra coisa também que você foi falando, eu fui pensando, anotando aqui. Certo. A pessoa dá caridade, dá o dízimo na igreja, certo. Isso não é uma forma de terceirizar a caridade? Porque, assim, eu acho que é possível a pessoa chegar, acabou de contribuir na igreja. Certo. Ela sai de lá com o sentimento de dever cumprido. Aí ela passa na rua, alguém vem pedir uma esmolinha para ela ou para comprar um lanche. Aí a pessoa, não. Tipo, ela já sai com um psicológico assim, já fiz minha parte. Você acha que isso não seria mais produtivo a pessoa guardar reservar uma parte dos seus ganhos para ela mesma praticar a caridade, sabendo que muitas vezes o dinheiro dela vai para outras situações? Léo, é o seguinte, vou dar 2 exemplos para você e espero que com isso seja elucidativo. Na época do apóstolo Paulo, teve problemas, catástrofes lá em Jerusalém, e ele arrecadou recursos com as igrejas que ele havia fundado para ajudar, né? Então, e pensando agora no tempo moderno, o Rio Grande do Sul teve muitas instituições religiosas que fizeram um grande esforço para enviar mantimentos para lá na tragédia, ajudar a população, né? Então, são coisas distintas. Eu acho que nós temos que fazer as duas coisas, mas a prioridade é o outro. Então, se eu estou indo, olha que dilema ético, estou indo com um dinheiro reservado para dar na igreja, e eu topo com o necessitado, eu dou dinheiro para o necessitado. Tá bom? Isso é mais cristão, no meu entender. Tá certo? Porém, eu não anulo as duas coisas. Fazer as duas. Porque, como eu digo, a igreja faz também um trabalho. Tá? E isso é comprovado. Então, eu seria injusto e leviano se eu dissesse, não, só faça isso. Não, eu acho que temos que fazer as duas coisas, mas a prioridade é o outro. Então, na hora de escolher, se eu tiver que escolher, eu escolho você. Eu não escolho a instituição religiosa. Porque você é a irmandade. Beleza? 1 hora já, hein? Quer jogar mais alguma questão para mim? Ou quer que eu continue? Quer lançar um torpedo aí? Eu tinha uma aqui que era sobre se é proibido cobrar juros no Alcorão, mas eu acho que a gente podia deixar para uma próxima, viu? Acho que a gente podia deixar para uma próxima. A questão dos juros islâmico. A questão dos juros eu acho que é melhor para uma próxima, viu? Porque é um tema bem profundo. Eu tenho aqui só 3 questões, acho que daria para fazer então só essas 3 questões, né? Porque do islamismo você não tem mais nenhuma. Teria essa, mas eu acho que saiu um pouquinho da nossa pauta. Se você vai falar de bancos, né? Isso, de banco islâmico. Então deixa para outra situação. Eu tenho só 3 questõezinhas só, então. Quer fazer as 3 numa atacada? Eu vou fazer em 3 tacadas. Vai lá. Profetas ou apóstolos, eles pediam dinheiro? Léo, é o seguinte, você sabe como que é gente, né? Gente pode ser honesta, mas pode ser trapaceiro, não pode? Pode. Então, naquela época, por exemplo, haviam coisas que os profetas faziam, mas na Bíblia os relatos não são deles pedindo dinheiro. O relato que tem na Bíblia, por exemplo, lá em Miqueias 3:11, se eu não estiver enganado, são relatos de profetas que enganavam as pessoas.
Então, pediam dinheiro, fazia profecias de acordo com o que a pessoa estava pagando. Então, só que fique claro, eu acredito, tá, que recursos sempre foi solicitado à Irmandade, recursos, tá? Mas o que a Bíblia mostra não é o pedido dos profetas, são profetas que se usam do seu dom de profecia para explorar as pessoas economicamente. Beleza? Então, mas esses não seriam falsos profetas? Claro. Não, mas aí é que tá, Léo. Tem casos, nem todo fim é o começo de alguns indivíduos, tá? Tem indivíduos que começam debaixo da graça, da proteção e da bênção de Deus. Mas eles se corrompem, se desviam no meio do caminho. Então, tem muitos casos aí de instituições neopentecostais, por exemplo, ou pentecostais, elas não começaram ruim. Elas começaram muito bem, com um propósito maravilhoso, genuíno. Mas depois elas se esquecem de Deus e focam no seu umbigo. É isso. Então, eu diria o seguinte, assim como antigamente, gente sempre foi gente. O que acontecia antigamente, acontece hoje. Então, hoje também nós temos lobo em pele de cordeiro, os falsos profetas. Você me fez lembrar do filme do Batman. Aquele cara lá que era o promotor. Certo. E tem uma frase lá que ele fala assim, ou você morre como herói, ou vive o bastante para se tornar um vilão. Por uma sociedade corrompida igual o Gotham City. Exatamente. Mas também é preciso dizer que sempre existe uma possibilidade de redenção e perdão, tá? Sempre existe. Tá. Então, essa questão aqui no Alcorão, por exemplo, a Bíblia tem muito mais relatos, assim, ela é maior que o Alcorão. É lógico. Então, ele se iguala ali ao tamanho médio do Novo Testamento. Certo. E ele fala que um sinal, assim, dos mensageiros reais de Deus é eles não pedirem dinheiro. Aí eu recordo até de uma parte acho que do Antigo Testamento, né, da Bíblia, certo, que fala o seguinte, né, que um profeta, como é que a gente reconhece se ele é profeta ou não? A partir da profecia dele. Se ele fala que uma coisa vai acontecer e não acontece, então ele é falso profeta. E, se eu não me engano, a Bíblia diz que esse cara tem que ser morto. E o Edi, acho que foi o Edi também, o Edi Macedo e o Silas Malafaia, eles falaram, ó, você é ungido aqui, você vai ganhar a eleição, falaram pro Bolsonaro. Aí e até o Edi Macedo falou assim, vamos ver quem é um Deus verdadeiro. Ele tem um vídeo... E eu morrer, então, hein? Se fôssemos seguir ali a Bíblia, né? Nessa Rapaz, questão... nós vamos trabalhar isso aí num vídeo posterior, porque isso é uma besteira gigantesca. Pois é, né? Posso ir para outra questão aqui? Vai lá. Estou preocupado com os espectadores, hein, meu? Já estouramos o tempo, hein? Não, tranquilo. Só vai lá. Rapidinho. O pessoal tá aqui porque tá gostando. Opa! Tem gente daí? Tem aqui, tem 5 ao vivo aqui. Pô, estamos no recorde. Recorde. Aí começa devagar, né? Questão da Trindade, a doutrina que fala que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Certo. Então, eu mandei para você, né, o Valdemiro Santiago, faz um tempo que ele começou a cobrar 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Ele está cobrando trízimo. Meu Deus. Então, eu achei legal trazer essa questão só para você já desmentir aí de acordo com as escrituras. Rapaz. Me faltam até as palavras. Porque quando você fez essa pergunta, que você me mandou o roteiro do que iríamos abordar, eu falei, o que é isso aqui? Eu nunca ouvi falar isso. Isso é um absurdo. Aí eu pensei que você tinha visto em algum lugar. Quando você me manda o vídeo, eu falei, meu Deus, eu pensei que eu já tinha visto de tudo, rapaz. E aí o homem fala, dessa vez nós vamos fazer um desafio. Você não vai dar só os 10%. Vai ser 10%. Desculpa, Cleiton, aqui o Daniel está perguntando aqui, ó. Tem dízimo na igreja muçulmana, Cleiton? Aí acho que é para você, né? É para mim. Fala o tchauzinho assim, fala que você é o Léo. Então, Daniel, na verdade, o nome da igreja muçulmana é mesquita.
Em árabe é masjid, significa um lugar de reverência, né? Você vai se apresentar para Deus. Né? Não tem essa questão dos 10% no Islã, no islamismo, né? Que é a religião dos muçulmanos, não tem, tá? Então, Cleiton, só para realmente ver ressaltar que isso aí é um absurdo. Também a questão da outras práticas aí, por exemplo, fogueira santa, várias outras que tem aí campanhas, né, que a pessoa vende a vassoura ungida, que eu já vi gente na TV falando assim, ó, compra essa vassoura aqui, ó. O cara vai lá comprar a vassoura por R$5, sei lá, R$10, de atacado, e vende por 200 mil. Essa vassoura vai varrer o mal da sua casa. Então, nada disso, né? Quem estiver ouvindo aí no canal, tanto agora ou posteriormente, não acredite nisso, não acredite, não tenha medo desses caras. Se eles entraram no seu psicológico, não tenha medo nenhum deles, nenhum. Eu desafio qualquer um desses falsos profetas aí. Ô, Léo. Eles não têm poder nenhum. Ô, Léo, é o seguinte, sobre isso, infelizmente, o ser humano, ele tem um apego a amuletos. O ser humano adora amuletos, né? E isso, assim, Léo, vai desde pessoas religiosas até ateu. Tá? Tem ateu que tem amuleto. Tem um amuletinho ali, um negocinho. E aí o que acontece, meu amigo? O que acontece? Essas pessoas acabam caindo no conto da carochinha. Né? É o famoso conto da carochinha. Então, assim, desculpa, não vou nem perder tempo em citar nada. Dízimo não existe na Bíblia. Não existe dízimo para Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho. Não existe isso aí. Isso, infelizmente, é um recurso inventado por uma pessoa que deseja alavancar a sua arrecadação através da boa vontade e, às vezes, da inocência de pessoas que acabam caindo nisso. Né? Então, não existe isso, tá bom? Não existe. E, por fim, eu diria o seguinte, todos esses negócios que você fala aí é que as pessoas gostam disso. Isso faz um clímax. Mas não. O evangelho é muito simples. Diz que João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Só isso aí. É muito simples o evangelho. Então não tem nada de idade, faz, de gira, solta fogos, entendeu? Fogos da unção, então, não sei. Isso é tudo conversa fiada. Desculpa quem está me assistindo, mas é a verdade. É verdade. Só gostaria de ler aqui minhas palavras, considerações finais, tá? Okay. Um trecho que eu havia anotado no início aqui do Alcorão, tá? Certo. Esse aqui já é a versão traduzida. Ah, legal, bacana. Sr. Helmi Nasser, da USP. Legal. Né? Ele fala aqui no capítulo 9, versículos 34 e 35. Ó crentes. Então, o Alcorão fala de crentes, né? Crente é qualquer pessoa que acredita em Deus. Claro. Por certo, muitos rabinos e dos monges devoram ilicitamente as riquezas dos homens e afastam-nos do caminho de Deus. E aos que entesouram o ouro e a prata e não o despendem no caminho de Deus, anuncia-lhes doloroso castigo. Ou seja, aqui já é contra a acumulação de riqueza, né, sem compartilhar. Um dia, quando encandecerem no fogo da hiena. Então, aqui ele fala que realmente essas pessoas aqui, ó, elas não terão um destino muito bom. Né? Quer dizer, um destino bom. Destino horrível, na verdade. Né? Então, aqui ele cita, né, os rabinos, que são os mestres judeus, e os monges, que seriam autoridades cristãs da época. Né? Mas também há muitos sheiks muçulmanos que devoram riquezas, né? Inclusive os países muçulmanos, que se dizem muçulmanos, tem muita concentração de renda, muitas pessoas que usam a religião para acumular e para se perpetuar no poder, falando que é descendente do profeta Muhammad. E por aí vai, né? Infelizmente, sinais dos fins dos tempos, né? Essas foram minhas considerações finais. Tranquilo, meu irmão. Eu agradeço muito poder ter participado do debate.
Espero, sinceramente, não ter ofendido ninguém aqui com nenhuma fala. Acredito que foi muito respeitoso, tanto as suas falas quanto as minhas, né? E se eu pudesse inverter a lógica, que Cristo, ele sempre inverte lógicas, né? Eu diria a todos e todas que busquem estar de bem consigo mesmo, estar de bem com o próximo, e o mais importante de tudo, saiba que uma vida boa, assim como Aristóteles tentava definir o conceito de vida boa, eu diria que a vida boa é estar junto de quem se ama e poder ver os outros também poder estarem juntos de quem se ama e, no final das contas, todos estarmos bem, juntos e em paz. Então, é isso que eu deixo para vocês todos e para você também, meu irmão, viu? Obrigado aí pela oportunidade, tá? É isso, eu que agradeço novamente sua presença aqui. Infelizmente, hoje o Mona Lisa não veio, né? Grande Mona Lisa. O Mona Lisa não veio hoje. E a gente vai fazendo aí nossas lives, porque tem muito tema, e eu acho que vai crescer aí, porque as pessoas vão saber que a gente fala aqui de coração, e a intenção Claro. não é ofender jamais a ninguém, né? Com É só certeza. compartilhar um pouco do conhecimento que a gente teve acesso. Com certeza. Tá certo? Obrigado, meu amigo. Salam, a paz de Deus. A paz de Deus. Salam aleikum, meu irmão. Boa noite. Wa alaikum salam.